Olá, amigos e amigas que nos seguem nessa sequência de podcasts, agora no segundo programa do projeto Weltanschauung. Como nós dissemos na sessão anterior, esse programa tem por finalidade apresentar os clássicos. E hoje nós teremos um clássico de um outro tipo daquele que nós apontamos na semana passada. Nós falamos que íamos tratar aqui de dois tipos de clássicos. Aqueles livros, aquelas obras escritas há muito tempo, em momentos decisivos, momentos de inflexão na evolução da humanidade, na história, e clássicos no sentido de obras que analisaram esses momentos, mas escritas mais perto de nós no tempo. Hoje é o dia de nós iniciarmos essa sequência desse tipo de obras. Aqueles grandes livros que tratam desses momentos especiais, dessas eras distantes, mas escritos na nossa era, no nosso tempo, por especialistas, por pessoas de renomado conhecimento, que o fizeram com autoridade e com saber que exige o cometimento de tal tarefa. Hoje nós vamos tratar também de Grécia, analisando alguma coisa dentro do nosso tempo disponível, indo lá no início, em Grécia, uma obra obrigatória para todos aqueles que se interessam por educação. Paideia, de Werner Jaeger. Mais um alemão fugido do nazismo. Deixou a Alemanha em 1936. Nessa época ele publicou o seu livro e em uma palestra ele contrariou fortemente os nazistas pela desaprovação que ele manifestou com o regime que havia se instalado na Alemanha. Werner Jaeger vai ser professor na Universidade de Chicago entre 1936 e 39 e depois na de Harvard, residido em Cambridge, Massachusetts, pelo resto da sua vida. Foi um dos maiores classicistas alemães do século XX, um filólogo e um pensador da melhor qualidade. É importante nós entendermos como uma obra dessa foi construída nessa primeira metade do século XX, o que estava se passando naquele momento e que permitiu, que criou oportunidade para que inteligências como Jaeger e outros, Toynbee e outros pensadores, se debruçassem sobre a Grécia e resgatassem tanto conhecimento importante para a nossa civilização. Era o momento em que estava terminando o domínio turco na Grécia e nos Balcãs e abriu-se um mundo de documentos, de arquivos, de sítios arqueológicos. Em suma, abriu-se um novo mundo de pesquisa e pessoas da melhor qualidade do pensamento, de educação e informação, em termos de educação e informação, se debruçaram sobre esse acervo. E é dessa época também que muitas peças museológicas, arqueológicas se acumulam nos museus do Ocidente, em Paris, em Berlim, em Londres, e grandes pensadores iniciam sobre as carreiras debruçados sobre a Grécia. Paideia, o nome em si, Paideia, já desperta uma grande curiosidade. E logo na introdução, o autor nos alerta para a dificuldade de compreendermos esse termo na língua portuguesa. Ele alerta que ele nos remete, então, ao entendimento de paideia como uma totalidade, a educação pela totalidade. Vinculado a um outro termo empregado repetidas vezes no texto do livro, arete, excelência, a virtude, a perfeição. Também é um termo de difícil
tradução para o português, mas nós devemos estar acostumados com essas duas ideias. A paideia, a formação do homem grego, como é o subtítulo do livro, no sentido de unidade e, acima de tudo, espiritual, na formação que concede a formação desse homem grego. A paideia, como eu disse, é uma abordagem da Grécia clássica pela educação. O livro se divide em 4 partes e navegar por um índice desse é sempre muito interessante. O livro primeiro trata da primeira Grécia, o livro segundo fala do apogeu e crise do espírito ático, e o livro terceiro, A Procura do Centro Divino, e o livro quarto, O Conflito dos Ideais de Cultura no século IV a.C. Não por coincidência, o livro começa lá, a obra de Paideia, começa com nobreza, arte e Ilíada, que nós tratamos aqui na semana passada, e vai terminar, não por coincidência, com o fracasso da polis. É o último tópico do 4º livro, O Conflito dos Ideais de Cultura do século IV a.C. A obra de Jagger começa, então, com a Ilíada e vai terminar com o fracasso da polis, no século IV a.C., depois da Guerra do Peloponeso. A grande crise que leva ao fim da cidade-estado grega, como ela havia acontecido ao longo desses séculos. Quando Jagger escreve esse livro? Ele escreve esse livro, ele vai ser editado em alemão em 1936. Logo depois, ele deixa a Alemanha e se refugia nos Estados Unidos. O que ele diz em 1936, na edição original do livro, se aplica a muitos outros tempos, inclusive ao nosso. Pois bem, quando nossa cultura toda, abalada por uma experiência histórica monstruosa, aquele foi capaz de antecipar o que estava por acontecer, se vê forçada a um novo exame dos seus próprios fundamentos, propõe-se outra vez a investigação da antiguidade o problema. Propõe-se outra vez a investigação da antiguidade o problema. Último e decisivo para o nosso próprio destino. Da forma e do valor da educação clássica. Este problema só pode ser tratado, resolvido pela ciência histórica e à luz do conhecimento histórico. Não se trata de apresentar artisticamente o assunto, sob uma luz idealizante, mas de compreender o fenômeno imperecível da educação antiga e o impulso que a orientou a partir da sua própria essência espiritual e do movimento histórico a que deu lugar. Essas são as palavras com que Jagger encerra a introdução em 1936, na edição de 1936, a essa obra. É um alerta, é uma explicação por que ele se dedica a essa epopeia, só que uma epopeia literária. É uma análise profunda da formação do homem grego desde os primórdios da Grécia, a partir da sua primeira obra literária, a Ilíada, e vai terminar no fracasso da cidade-estado, no século IV, após a Guerra do Peloponeso. Não podia deixar de estar presente uma boa parte do livro Platão. E é um dos grandes méritos da obra de Jagger, dessa obra de Jagger, é a exegese platônica
que ele faz de três grandes obras daquele pensador: Gorgias, República e as Leis. Exegese feita, obviamente, como ele alerta desde o início, pelo viés educacional, a formação do homem grego. Jäger é um pensador exitoso, a sua obra atravessou os tempos, atravessou como um alerta, atravessou como uma referência que nos remete ao início da formação da nossa civilização pela educação e que permanece como uma referência segura nas discussões, nos debates sobre o aspecto educacional na nossa sociedade, quanto à formação do cidadão, a formação da pessoa que vive na comunidade. Muitos dos preceitos, muitas das diretrizes, se é que nós assim podemos chamá-las, da educação naquele tempo, não se aplicam aos dias de hoje, dada a exiguidade daquelas pequenas cidades e seus recursos comparados aos nossos, e das responsabilidades também. Mas a questão da unidade espiritual, digamos assim, não no sentido estritamente religioso, mas no sentido filosófico e, obviamente, também religioso, mas não só num ou no outro. Esse sentido espiritual que está subentendido no próprio conceito de paideia, de formação, é precioso e não deve ser perdido. Tanto é que, tendo escrito esse livro, já na sua maturidade, Werner Jäger pôde escrever um pequeno e impressionante livro. O primeiro, Cristianismo e a Paideia grega. Early Christianity, in Greek Paideia. É um livro, não o tomem pelo seu volume. É um livro importantíssimo. E aqui ele explora como o primeiro documento da patrística, a Carta de Clemente aos Coríntios, prega uma paideia cristã, uma paideia católica, uma paideia cristã, que seria importantíssima para a consolidação da religião que deu início à nossa civilização. Então, nas suas discussões, nas suas referências sobre educação, tenham sempre em mente, no mais alto nível, em maior prioridade, essa obra, Paideia, de Werner Jäger. Até a próxima!